prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Mike Rood em Israel, aliás, em Jerusalém. Festas da Primavera de Deus, episódio 9, o grande segredo do Templo de Salomão e o esconderijo da Arca da Aliança. Shalom! Eu sou Mike Rood no Parque Ecológico de Opel, em Jerusalém, no próprio local onde o rei Davi preparou para construir o templo para o Senhor. Davi juntou o equivalente a mais de 2 bilhões de dólares para sua construção, mas ele sabia que ele não seria o que o escolhido para construir o templo. Esse trabalho seria deixado para o homem mais sábio do mundo, seu filho Salomão. Salomão construiu o templo para abrigar a Arca da Aliança e também planejou uma maneira de proteger a arca em caso de ameaça. Essa é a história de como Salomão construiu o templo e como Jeremias usou um sistema hidráulico de Salomão para esconder a Arca da Aliança durante o cerco da Babilônia, há quase 500 anos mais tarde. Junte-se a nós no estúdio de televisão onde essas apresentações de multimídia foram feitas sobre as profecias das festas do Senhor perante um grupo de estudantes de profecia criado pelo Clube de Profecia. Isso é Profecia Bíblica Básica 101. Agora, episódio 9 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor, o grande segredo do Templo de Salomão e o esconderijo da Arca da Aliança. Você vai ver algumas coisas hoje à noite que nós estamos esperando 3.000 anos para entender. Antes de tudo, vamos explicar sobre a Arca da Aliança. Ela é uma caixa feita de madeira de acácia e coberta com ouro puro de dentro e de fora e tem 4 argolas nos 4 cantos, através do qual 2 bastões são atravessados dos 2 lados para ser carregados pelos sacerdotes. As tábuas de pedra são as únicas coisas que permaneceram na arca do momento em que ela entrou no templo de Salomão. E depois que elas forem colocadas, em cima da arca tem uma cobertura ou o assento de misericórdia, que é a tampa da arca. A cobertura parece assim. Há muitos modelos feitos por vários artistas e, novamente, já passaram milhares de anos desde que ela foi vista, e é esta a razão do porquê a gente vê mais de 500 modelos diferentes, até mesmo na cidade de Jerusalém. A maioria das pessoas nos Estados Unidos estão familiarizados com o filme dos caçadores da Arca Perdida e essa imagem que eles carregam na sua mente. Somente em 2 lugares temos o modelo da Arca da Aliança, que tem 2 anjos em pé nos 2 extremos da Arca do Assento da Misericórdia. São, primeiro, a espada de Salomão, que pertence ao rabino Roberto Bendron, e segundo, a espada que foi feita na Espanha pelos judeus safardistas. E mostra que o Assento da Misericórdia, a tampa, está realmente anexada nos anjos. E os anjos, em um lado, dos 2 lados, tem uma asa que cobre uma parte de seu corpo e a outra asa cobre e encosta uma na outra. As suas mãos seguram a tampa do Assento da Misericórdia. O anjo do outro lado olha diretamente de volta da mesma maneira e as suas asas se juntam por detrás do trono de Deus. Literalmente, a arca é o trono de Deus aqui na terra. E dessa maneira que a Arca da Aliança se parece. Junto com testemunhas e um artista profissional comigo, discutimos essas coisas por muitas horas e trabalhamos nisso por dias antes do falecimento do senhor Ron Wyatt. Então, foi dessa maneira que Deus disse a Moisés para construir a arca da maneira que ele falar. E ele iria encontrar com Moisés cara a cara. Ia lá, perante a Arca da Aliança, que o sumo sacerdote iria uma vez por ano, no dia de expiação. Ele colocaria uma panela de fogo de incenso cheio de fumaça perante a nuvem da glória. E depois ele colocaria o seu dedo indicador e mergulharia na tigela de sangue e jogava 7 vezes do lado leste da Arca da Aliança. 7 vezes do lado leste. Nunca, em qualquer outro lugar, uma vez por ano, no dia de expiação, o dia mais santo de todo o ano. Se você fosse perguntar ao Rabi a razão do porquê 7 vezes do lado leste, ninguém sabia. Mas nós sabemos que cada detalhe das festas e o que fazemos nelas são imagens de sombra de boas coisas vindouras e que o Messias tem que cumprir. Agora vemos que a cúpula dos Espíritos e a sua localização no Templo de Salomão, aqui está. Esta é a cúpula dos Espíritos, que você está vendo aqui. E embaixo tem uma pedra enorme. Você vê
que ela é bem diferente de todas as outras pedras lá. Note que há uma entrada entre as colunas e a base cobre bastante o tamanho da pedra. Mas a pedra é, na realidade, maior do que a cúpula dos espíritos. Vamos lhe mostrar alguns ângulos diferentes. Vamos remover a cúpula, depois removerei as colunas, agora removerei as pedras bases e o que fica sobrando é uma pedra enorme com um caminho de entrada e aqui é a sua localização em relação ao templo de Salomão. Você vê que ela está no Santo dos Santos, no templo de Salomão, bem nessa localidade aqui. Agora na construção, lembra de Davi? Foi ele que reuniu todos os materiais para a construção, mas levou o homem mais sábio do mundo para construí-la. Aqui fala, 1 de Reis 3:1, e Salomão aparentou com o faraó, o rei do Egito, e tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor. Salomão, sendo o homem mais sábio que o mundo já teve, que não precisava inventar a roda novamente. E a única máquina que é conhecida nesse momento na história é a alavanca. Os egípcios já eram experientes na construção de alavancas hidráulicas usando areia. Então Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito. A palavra aparentou no hebraico é um acordo secreto que deve ser selado por casamento para manter o acordo entre as informações dentro da família. Essa é a razão do porquê Salomão tinha de casar com a filha de faraó. E ela provavelmente, é claro, era muito bonita também. Ele trouxe ela para a cidade de Davi e ela não deixou ele até que a construção da casa do Senhor tivesse terminado. Cada vez que menciona a filha de faraó casando com Salomão, isto é o que se relaciona com a construção do templo de Salomão. Agora veja isso, esse enigma. Aqui estamos nós no Egito com nossos camelos e a grande pirâmide de Giza no fundo. Aqui é a minha filha mais velha com a mão em uma parede dessas grandes pirâmides de Giza. A razão da qual nós fomos para lá foi por causa de algumas dessas coisas e de repente essa aventura se tornou tão importante por causa das muitas coisas que começamos a entender sobre as várias técnicas que foram usadas na construção do templo de Salomão. Veja como todas essas coisas se encaixam. Sabemos que o tabernáculo no deserto era de 30 covados por 10 covados. O Santo dos Santos media 10 por 10. Vemos aqui que a Arca da Aliança se encaixa perfeitamente no Santo dos Santos. Não sobrou muito espaço. Mas, no Templo de Salomão, o espaço era 60 por 20 covados. O Santo dos Santos tinha 20 por 20, e temos aqui que a Arca da Aliança se encaixa facilmente no Santo dos Santos, mas a localização da Arca dentro do Santo dos Santos era muito, muito estranho. Você vai ver isso na medida que seguimos. Isso foi feito por computador baseado em vetores e todas essas linhas são matematicamente descritas, então você vai ver a localização de como tudo isso funciona. Agora, como está escrito nas Escrituras, enviou um mensageiro e mandou trazer Irão de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciências para fazer toda a obra de cobre. Este é o nível onde os maçons chamam de Aram Abif. As tradições dos maçons vêm de, pelo menos filosoficamente, das alvenarias da construção do Templo de Salomão. Daí de onde vem o nome maçom. Irão tinha um papel importante. Fala aqui que ele fez 2 colunas de cobre de 18 covados de altura e um fio de 12 covados que cercava eles. Eles tinham uma circunferência de 12 covados. E ele fez 2 capitéis de cobre para colocar no topo das colunas. A altura dos capitéis era 5 covados. Muito importante. Os capitéis tinham 5 covados. Aqui vemos as colunas usadas, medidas familiares no Templo de Salomão. Você pode pesquisar nas arqueologias e verificar. Você vê que as colunas tinham 9 metros de altura, equivalente a 18 covados. Um covado tem 45 centímetros. Eles tinham quase 2 metros de diâmetro e a parede da coluna tinha 13 centímetros de espessura. Em cima dessas colunas de 9 metros, tinha 2 capitéis de cobre. Eles tinham 5 covados, ou 3 metros de altura. Eles tinham 12 covados, ou 6 metros de circunferência, e 2 metros de diâmetro. Os capitéis são enormes, centenas de toneladas, e eles vão ficar em cima dessas colunas de 9 metros de altura, em frente do templo, e eles não conectados a nada. Eles não estão segurando nada, eles são independentemente. Eles ficam em pé, independente. Agora, olha o que Salomão fez. Ele põe o nome dessas colunas. A coluna da direita se chama Jaquim.
que significa base em hebraico. E a coluna esquerda ele se chamou de Boaz. O que está descrito aqui é um sistema de alavanca. Você tem o jaquim e você tem a força. A barra da alavanca é a única coisa que está faltando ainda para completar esse sistema. Isso é do jeito que parecem foram chamados, e cada templo maçônico no mundo, no meu entendimento, em cada lado do alto-falante tem uma coluna B e o outro um J. E hoje em dia você vai entender mais do que qualquer maçom de 33 graus entende e o que ele sabe sobre as colunas. Porque foi Salomão que disse: a glória de Deus é cobrir uma questão e a glória dos reis e as crianças do rei de pesquisá-los. E todas essas coisas que estamos escritas nas Escrituras há quase 3.000 anos atrás detalham a construção do Templo de Salomão. Você vai ver que por causa dessa água jorrando pelo monte do templo neste ano, o resultado disso é que descobrimos a fundação do lado sul do Templo de Salomão e tudo que se relacionava com a localização da Arca da Aliança. Agora vemos que as colunas que estão de fora do templo, na varanda, aqui elas estão, B e J. Está do lado direito do altar de cobre. Depois você vê o mar de fogo e cobre. E depois vemos as colunas na varanda. E quando você entra, ou seja, se você for um sacerdote, do lado direito tem os pães da proposição e do lado esquerdo tem o calendário das lâmpadas. No fundo, contra a parede traseira, é o altar do incenso. Agora vamos colocar a Arca da Aliança no seu lugar. Na dedicação, os sacerdotes trazem a Arca da Aliança do Senhor para dentro do lugar mais santo, mais reverente. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até ao dia de hoje. O que significa isso? As pontas dos varais se viam, porém de fora não se viam. Quando colocamos a Arca da Aliança numa posição que quase encosta na cortina e depois colocamos os canos que carregam a arca, eles literalmente empurram a cortina para fora. Se estiver em um lugar santo, você veria a cortina sendo empurrada. Mas apesar de ver os canos empurrando a cortina, você não conseguiria ver a arca lá dentro. Isso é o que significa que eles falam estavam vendo e não estavam vendo. Olha o que é interessante aqui. Quando puxar os varais e tirá-los para fora, a arca está completamente fora do topo dessa pedra base. Porque era isso necessário. Porque o topo dessa pedra base é o topo do sistema hidráulico. Uma espécie de elevador de pedra que Salomão construiu no templo. Ele criou uma máquina para esconder a Arca da Aliança, num caso de guerra de Jerusalém. Observa como isso funciona. Enquanto falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edificarei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Bom, essa declaração é bem curta, mas fala demais. Ele usa palavras hebraicas bem estranhas e duas delas só é usada aqui nessa escritura. Lembra que Salomão era um mestre de enigmas. O Senhor disse que ele habitaria, que é Shakan, que é um lugar preparado para moradia. Em trevas, trevas é Arafel, que significa em um nível mais baixo. Eu certamente te edificarei uma casa para morada, ele falou. A palavra moradia é Zabu, é um nível alto. E morada é Makoon, um lugar de habitação eterna. O que parece que ele está falando é que ele tem preparado uma residência de alto nível no templo bonito de Salomão e um lugar no nível mais baixo para a arca habitar para sempre. E eterna habitação. No entendimento hebraico, significa um período de tempo muito, muito longo, mas não significa por toda a eternidade. Agora, 500 anos mais tarde, as escrituras falam que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e construiu fortes e colocou eles ao redor de Jerusalém. Uma espécie de muralha foi construída e Nabuzaradan, o capitão do exército caldeu, usou eles para quebrar as paredes que protegem Jerusalém. E quando ele quebrou essas paredes. Quando ele quebrou essas paredes de Jerusalém, eles foram primeiro ao monte do templo. Suas tropas subiram ao monte do templo e começaram a matar homens, mulheres e crianças, do mesmo jeito que Ezequiel disse que o julgamento começaria na casa do Senhor. Quando eles chegaram no monte do templo, eles entraram dentro do templo de Salomão,
porque eles foram atrás do maior tesouro na face da terra, a arca da aliança. Atrás do ouro da arca, o ouro da mesa de pão de proposição, o altar do incenso e o candelabro. E quando Nabuzaradã chegou no lugar santo, o que ele achou? Nada. Não havia nada. Aonde estavam os objetos de ouro? Aqui fala que Nabuzaradã queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém. Ele saqueou tudo. Mas o que foi que Nabuzaradã estava procurando? Ele estava procurando pela Arca da Aliança. Você esperaria que ele acharia a Arca da Aliança no seu lugar, naquela pedra bonita e enorme que está lá. Não é mesmo? Mas lá não estava a arca. Mas fala aqui que as caldeiras, as pás, os avogadores, as colheres e todos os vasos de cobre, os caldeus levaram tudo para a Babilônia. 70 anos mais tarde, tudo foi devolvido. Fala aqui que no templo de Salomão, Salomão nem se preocupou em pesar os vasos de cobre. Mas foi só isso que os caldeus pegaram. Eles nunca pegaram os vasos de ouro. Onde estava a arca da aliança? Aqui fala que 2 colunas que Salomão construiu tinham 18 covados de altura. Os capitéis de 5 covados estavam em cima das colunas. Lembra? Os capitéis tinham 5 covados. Mas quando Nabuzaradã subiu até o monte do templo, aqui fala que a altura dos capitéis tinha somente 3 covados. 3 covados. Alguma coisa aconteceu. Algum evento aconteceu no monte do templo. De que maneira 5 covados de altura de cobre, que pesava milhares de toneladas, se tornou 3 covados de altura? Para onde foi 2 covados de cobre, que estavam em cima da coluna, de 18 covados? O bicho comeu? Não. Olha o que aconteceu, preste atenção o que aconteceu. O que você está vendo é uma operação dos capitéis, entrando para dentro da coluna vazia. Isso aqui é um sistema de alavanca hidráulico de areia que está vendo. Os capitéis começaram com 5 covados, mas quando o capitão da guarda chegou lá, ele viu somente 3 covados. As pistas estavam sempre aqui nas escrituras, mas até que as fundações foram descobertas, não era possível entender o que tinha acontecido. Vamos ver como isso funciona. Este é o templo e é desse jeito que parece do ponto de vista de cima. E assim é o que parece se você olhar de lado. Na frente você tem a coluna e o capitel. O capitel é a força que é aplicada no final da alavanca. Mas esse sistema de alavanca está em inverso. Normalmente usamos uma alavanca para nos ajudar a levantar algo muito pesado de um lado da extremidade e colocamos um fulcro bem perto daquele objeto pesado com uma alavanca longa. Depois movemos o final da parte da alavanca um bom espaço para ajudar a levantar o peso que está numa outra distância. Mas esse é um sistema de alavanca inverso. Aqui temos um objeto extremamente pesado, exercendo uma força incrível de um lado, que vai somente mover 2 covados, ou 104 centímetros do outro lado. Mas nós podemos medir exatamente a distância do meio da coluna e da pedra do outro lado e sabemos que com uma alavanca de 68 covados e usando um fulcro na distância de 7 covados, poderemos subir um elevador de até 7 covados de altura, alcançando o nível do chão, onde estão a Arca da Aliança e o candelabro e os outros objetos. Vemos que as fechaduras que estão no lugar santo são na realidade chaves que travam e fecham e que levaria 4 sacerdotes segurando essas 4 fechaduras ao mesmo tempo para abrir o sistema do elevador. Se não tivesse um amortecedor nela, os pesos dos capitéis descendo iriam imediatamente soltar todo o elevador, que subiria bruscamente ao solo do lugar santo. Isso seria uma coisa terrível acontecendo no meio de uma guerra. Nisso eles já tinham pensado, então colocaram um amortecedor na frente do elevador que soltaria areia vagarosamente, deixando assim o elevador subir suavemente até o solo do Santo dos Santos. Em Macabeus 2:2 diz que Jeremias e muitos dos sacerdotes fiéis, sendo alertados pelo Senhor numa visão. Agora, por que eu estou mencionando Macabeus? Porque Macabeus não é necessariamente escrituras, mas Macabeus estava na antiga versão da Bíblia em 1611 e foi removido muitos anos mais tarde.
Macabeios pode não ser escrituras, mas está mostrando as escrituras antigas de Baruco, da tribo de Jeremias, e que mostra que Jeremias e os sacerdotes na época da guerra da Babilônia receberam uma visão que mostrou como esconder a Arca da Aliança. Porque já passaram 500 anos que esse sistema de elevador foi construído e ninguém sabia como operar esse sistema. Então, o que aconteceu? Por revelação, eles foram para as bases dessa coluna, abriram a alavanca e começou a soltar areia até o momento que todo o peso dos capitéis desceu até as suas bases. E depois eles foram para o Santo dos Santos e chegando lá, embaixo da arca, eles desengataram as 4 fechaduras nos 4 cantos da base e com isso soltaram o elevador que começou a subir. Do lado vemos que com o peso do capitel forçando para baixo e com o elevador desengatado e a areia saindo do amortecedor, isso fez com que o pistão subisse, então o elevador começou a fazer seu movimento para cima. Depois disso, enquanto continua olhando aqui, você vai ver que o capitel pressionando uma pedra que é o mesmo tamanho de outras pedras no monte do templo. Então, depois da destruição do templo, você não poderia perceber que alguma coisa tinha acontecido lá de fora. Eles pegaram a Arca da Aliança e todos os objetos de ouro e colocaram dentro desse elevador. Depois, operando um segundo sistema de areia, deixaram sair toda a areia e isso deixaria o elevador descer completamente e parar numa passagem subterrânea. Então, todas as fechaduras eram novamente travadas em cima no solo, enquanto a arca seria levada através de um túnel subterrâneo. Quando o templo foi destruído, não haveria nenhum tipo de evidência que alguma coisa tinha existido ou acontecido. Bom o suficiente? Agora observe sua localização em relação a onde a arca foi achada. O Santo dos Santos, no centro, no fundo da tela, é a linha vermelha que vai direto a uma enorme caixa de pedra que foi achada no norte de Jerusalém, uns 12 metros abaixo do nível do chão. Você vê que a linha vermelha passa diretamente através do centro de um local, onde chamamos de quarto ou região de Salomão. Estamos mostrando somente uma pequena parte aqui, que de fato, quando chegamos no final, parece que chegamos no final de tudo, mas na realidade havia um buraco lá do lado com um alerta proibido entrar, escrito em hebreu, inglês e árabe. E é claro, eu não estou familiarizado com nenhuma dessas línguas, então voltamos com o equipamento necessário, andamos por quase 40 minutos em lugares que não existem. O Monte Moriá está totalmente cheio de cavernas lá, e foi no final de uma dessas cavernas que Salomão, enquanto estava construindo o templo, criou uma enorme caixa de pedra, para a arca se esconder e ficar lá por um período de tempo bastante longo. E foi construída lá, porque durante um evento de uma guerra em Jerusalém, Salomão saberia o que fazer. Por revelação, então ele segurou um lugar para esconder a arca, e isso aconteceu no tempo de Jeremias, 500 anos mais tarde. Como fala aqui em Macabeios, um dos sacerdotes começou a marcar o caminho da arca quando Jeremias ouviu. Ele repreendeu o sacerdote e disse: a arca deve permanecer em seu lugar, nesse lugar secreto, até o Senhor Deus mostrar os finais dos tempos, e a sua glória será vista acima do assento da misericórdia, como foi no tempo de Moisés e Salomão. E aqui está, onde Jeremias tinha escondido a arca numa caixa de pedra enorme. Um dos sacerdotes começou a marcar a saída da caverna para achar a arca. Você vê aqui que achamos este querubim. E nesse sistema de caverna, nos meados dos anos 1800, um explorador francês achou nesse sistema de cavernas metade de uma marca com um querubim grudado na parede. Ele arrancou da parede e é assim que parece, com um pouco de erosão nele. E agora ele está no Museu Britânico, na seção do Fundo de Exploração da Palestina até hoje em dia. É a única coisa que nos lembra onde esse objeto estava. Agora é uma placa de metal que está nessa caverna hoje em dia. Entretanto, a placa de ferro não está no lugar onde o objeto foi achado. Eu acredito que essa marca que o sacerdote começou a marcar o caminho. Quando aquele arqueólogo arrancou ela da parede, ele removeu a única marca que mostraria onde a arca poderia ser encontrada, usando o caminho original. Mas não foi assim que a arca foi achada. Como está escrito, certamente edificarei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Essas são as palavras de Salomão, usando suas palavras hebraicas bem estranhamente. Uma casa para morada
e atua até na habitação. E, como fala aqui, quebraram mais os caldeus as colunas de bronze e estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. E fala aqui que as colunas e a altura e era de 18 cavados, e todas as medidas eram de tudo. E qual era a altura? Qual era a altura do capitel? 5 cavados. 5 cavados. Mas por que somente 5 cavados? Porque quando ele subiu ao monte do templo, a coluna tinha somente 3 cavados. E depois que eles quebraram tudo para levar para a Babilônia, eles ainda tinham de lidar com 5 cavados de capitéis. Os capitéis tinham 5 cavados, depois que eles quebraram as colunas. Então, aqui você vê como foi os acontecimentos, o que agora podemos comprovar arqueologicamente. Então, tudo isso é a história de como a Arca da Aliança foi escondida. Aonde ela foi escondida. As festas do Senhor, mandadas por Moisés, o serviço do templo, que foi instituído por Davi, o esconderijo da Arca da Aliança no coração do Monte Moriá, planejado por Salomão, e a obediência de Jeremias por revelação para esconder a Arca, foi tudo parte dos planos do Todo-Poderoso para nos instruir no caminho da salvação. Todos esses elementos foram essenciais em cumprir as imagens de sombra que Abraão estabeleceu nesse topo da montanha há 4.000 anos atrás. Nos próximos episódios vamos explorar ainda mais as razões importantes do porquê a Arca da Aliança estava escondida e a necessidade de seu futuro relevamento. Convidamos vocês a se juntarem a nós novamente na próxima vez para o episódio 10 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor. Messias cumpriu a Páscoa. Eu sou Michael Rood em Jerusalém, dando-lhe paz. Shalom! E eu vejo você quando a fumaça sumir.